o Brasil mergulhou em um fim de semana de protestos que estão dando o que falar. Em diversas capitais, milhares de pessoas foram às ruas para se posicionar contra a PEC da anistia e a chamada PEC da blindagem, duas propostas que dominam o centro das atenções em Brasília. Mas o detalhe que incendiou o clima político foi o coro de manifestantes que, de forma supostamente espontânea, gritaram que o ex-presidente Jair Bolsonaro terá que cumprir a pena de 27 anos e vai morfar na cadeia. As imagens e relatos dos protestos estão circulando com força nas redes sociais, enquanto muitos celebram os atos como demonstração de defesa da democracia, outros denunciam que o tom adotado pelas manifestações expõe uma face radicalizada que vai muito além de reivindicar contra as PECs. Para aliados de Bolsonaro, as palavras gritadas nas ruas são o reflexo de uma perseguição sem precedentes, que já não se limita mais ao campo jurídico, mas que virou um ataque direto à figura do ex-presidente. As mobilizações ocorreram em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e diversas outras capitais. Faixas, cartazes e palavras de ordem ecoaram contra a PEC da anistia, apontada por seus críticos como uma tentativa da oposição de abrir caminho para libertar ou reduzir as penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro. A PEC da blindagem, por sua vez, foi alvo de duras críticas por buscar limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal, o que, segundo manifestantes, abriria espaço para o enfraquecimento da democracia. Mas nada gerou tanto impacto quanto os gritos direcionados a Bolsonaro. Em vídeos amplamente compartilhados, é possível ouvir claramente trechos de manifestantes afirmando que não haverá perdão e que Bolsonaro vai cumprir a pena até o fim. Em meio à tensão, surgiram frases ainda mais pesadas, como a de que o ex-presidente vai morfar na cadeia, o que imediatamente acendeu os alertas da oposição e gerou uma avalanche de críticas contra os atos. Deputados ligados ao PL, partido de Bolsonaro, reagiram com indignação. Nas palavras de um parlamentar da oposição, o que aconteceu nas ruas não é manifestação democrática, mas uma clara sentença política contra um ex-presidente. Para eles, a ideia de que um adversário político possa ser condenado previamente pela pressão popular demonstra que o Brasil atravessa um momento gravíssimo de crise institucional. Por outro lado, setores governistas enxergam os protestos como uma vitória. Para eles, o recado das ruas é claro: a população não aceita a anistia e quer responsabilização total dos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. A fala contra Bolsonaro, ainda que polêmica, seria apenas a expressão máxima desse sentimento de rejeição. A polêmica ganhou ainda mais corpo porque muitos internautas apontam que a grande mídia não deu o devido destaque às declarações mais fortes feitas nas manifestações. Enquanto os principais jornais enfatizaram o apoio popular às propostas contra a anistia, nas redes sociais os vídeos com as frases contra Bolsonaro se espalharam rapidamente, revelando uma narrativa que os meios tradicionais de comunicação parecem evitar. Esse cenário expõe uma ferida aberta no Brasil, a radicalização política. De um lado, manifestantes pedindo o endurecimento contra Bolsonaro. Do outro, uma oposição denunciando perseguição e clamando por justiça para aqueles que considera vítimas de processos abusivos. O choque dessas narrativas só aumenta o clima de instabilidade, criando um terreno fértil para novos embates nas ruas e no Congresso. Não se pode ignorar o impacto internacional. Analistas já começam a alertar que as imagens dos protestos e as frases contra Bolsonaro podem ser usadas como argumento em fóruns globais, reforçando a ideia de que o Brasil vive um momento delicado em sua democracia. O discurso de que o ex-presidente vai morfar na cadeia é considerado extremo e pode gerar ainda mais pressão externa sobre as instituições brasileiras. Enquanto isso, nas redes sociais, bolsonaristas reagiram com fúria. Hashtags como Bolsonaro perseguido e ditadura judiciaria dominaram os trending topics, com milhares de mensagens denunciando supostas injustiças e questionando o rumo da democracia no país. Em contrapartida, grupos progressistas comemoraram, dizendo que os atos mostraram que o povo não aceita retrocessos e não dará espaço para anistia disfarçada. A grande questão agora é: até onde esse embate pode chegar? Se os manifestantes já ecoam frases tão pesadas contra Bolsonaro, será que a temperatura política do Brasil ainda pode subir mais? Ou estamos caminhando para um ponto sem retorno em que a polarização e a retórica de confronto dominarão todas as discussões?
O que fica claro é que as manifestações não foram apenas contra a PEC. Elas abriram um novo capítulo na disputa política, um capítulo em que a condenação de Bolsonaro não é apenas jurídica, mas também social e popular, e isso pode redefinir os próximos passos da oposição e do governo no tabuleiro político brasileiro. Já compartilha o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e venha ser um Sentinela Brasil.